Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Almerindo, professor de Gestão Pública aqui do Gran Cursos. Desejo a todos os meus alunos, tanto aqueles do regular quanto os do online, que tenham tido bom êxito, boa resolução na prova de ontem. A gente vai tratar agora das nossas questões. Foram 8 itens que foram então tratados aqui na prova. Passando os olhos sobre eles, assim, não houve nada demais, muito fora do que nós tratamos em sala de aula e também no curso online. Apenas 2 questões que a gente vai ver que tem alguma controvérsia, mas no geral, em cima da situação que a gente trabalhou, deu para responder com tranquilidade. Vamos começar então com a 38, que é o primeiro item que a gente vai tratar nessa correção aqui para técnico do Banco Central. Vamos lá? 38, pessoal. O grau com que os processos organizacionais são subdivididos e agrupados em tarefas individuais nas estruturas organizacionais caracteriza a departamentalização e a especialização do trabalho. Pessoal, a gente já tem o costume de, ao ler as questões, fazer essa pequena separação das conceituações, que é para poder responder com mais tranquilidade e evitar escorregar. Então, conceituando, a gente vê a primeira situação. Os processos, né? Como é que eles são, qual é a tipologia dos processos? Como é que eles são, então, caracterizados? A gente separa eles em 3 grandes áreas, né? Os macroprocessos, né? Os subprocessos e as atividades. Então é importante perceber que numa primeira esteira, né, para a gente poder observar, a gente trata os processos nesses 3 âmbitos. Logo após, a gente separa eles também, retirando essa área de abrangência, de tipologia, a gente pode caracterizá-los, por exemplo, nos principais processos, que são aqueles primários ou os de negócio, que vão tratar daqueles que vão satisfazer o cliente, né? Numa segunda área, a gente pode tratar então dos processos chamados de suporte ou apoio, que vão ser aqueles que vão sustentar os processos primários ou de negócio. E por último, pessoal, os processos ainda chamados gerenciais, que vão fazer menção diretamente aos gerentes, às relações de desempenho, metas e tudo mais. Então, assim, a questão que a banca propôs para a gente faz uma espécie de salada para confundir o candidato. Então, quando chega aqui, o grau com que os processos são subdivididos, né, vai caracterizar então a departamentalização. Pessoal, item incorreto, porque na verdade, quando você fala de departamentalização, você está tratando de um outro conceito que é justamente aquele de agrupar. O que você está agrupando ao departamentalizar? Você está agrupando recursos, você está agrupando atividades, né? E quando você fala de especialização, você está falando em outro grau, que na verdade não é apenas a questão de subdividir processos. Se você tirar processos organizacionais, você vai cair na definição de especialização, que é justamente o grau com que as tarefas individuais, né, são subdivididas. Então, assim, tem 3 conceitos aí misturados para justamente levar o candidato a alguma confusão. Então, item incorreto, pessoal. 39. As estratégias elaboradas em nível de presidência, vice-presidência e diretorias em bancos públicos são exemplos de estratégias funcionais que sustentam os objetivos de médio e longo prazo. Nova separação na leitura, pessoal. Bom, quando você trata de estratégias em nível de presidência, vice-presidência, você está falando do nível estratégico, o nível mais elevado em uma organização. Ao tratar das diretorias, você já aponta para o plano tático, ou seja, para o nível tático da sua organização. A partir daí, você vem para a afirmativa. São exemplos de estratégias funcionais. Pessoal, vamos para a definição de estratégias funcionais. Estratégias funcionais são aquelas que respondem à atuação de uma área funcional da empresa. E essa área funcional, normalmente, geralmente, ela está apontada, indicada para o nível tático da organização. E aí a gente tem algumas subdivisões dela. Você pode ter estratégias funcionais que são de recursos humanos, estratégias funcionais de produção, de marketing, financeira. Então, quando a banca afirma nessa questão que são exemplos, né, estratégias funcionais para presidência e vice-presidência em médio e longo prazo, o item também está incorreto, porque se faz menção ao nível tático, o nível tático a gente já sabe de sala de aula e do online, que justamente fazem menção ao médio prazo costumeiramente, então não podem aí misturar os conceitos de médio e longo prazo, que vão tratar do nível estratégico, né, o nível mais alto, né, o ápice da pirâmide da organização, e o nível tático faz menção então ao médio prazo. Então, item 39, item incorreto, item errado, pessoal. Vamos avançar para o item 40.
O item 40, conhecimentos básicos, a sinergia da gestão de organizações públicas ocorre quando os diferentes departamentos interagem para produzir resultados que, em conjunto, superam a soma dos resultados departamentais isolados. Nós tratamos isso exaustivamente em sala de aula e no online, e eu trouxe aqui uma definição para nós. A gente falou sobre gestão pública, por exemplo, nós falamos sobre o modelo de excelência e gestão pública, e aí o que a gente viu lá? Um dos seus fundamentos, por exemplo, é a gestão participativa. E nessa busca de melhorar o aspecto de gestão, a gente sabe que a sinergia é um dos aspectos a serem mais tratados, a serem mais buscados nessa gestão, né? Justamente porque a soma dos esforços, pessoal, o conjunto, é maior do que a soma das partes em separado, ou seja, mais do que essas partes podem agregar. Então, justamente a questão está correta, porque trata que a produção de resultados em conjunto supera a soma dos resultados departamentais isolados, ou seja, produções estanques têm resultado inferior à produção, né, conjunta. Então, item correto, item 40. 41, pessoal. A organização em rede tem sido o principal formato adotado pelas organizações públicas, pois permite uma gestão mais descentralizada e a eliminação de barreiras eventualmente existentes entre Estado e sociedade. Olha, um dos assuntos mais discutidos, mais falados atualmente, né, nos nossos concursos, trata justamente das redes organizacionais. E aqui, mencionando exatamente as organizações públicas, trata exatamente das vantagens que uma teoria de redes pode, então, trazer para essa gestão. E a gente sabe que quando você trata de redes, você está falando justamente em descentralização. O aspecto policêntrico das redes exatamente permite essa gestão. É claro que há aí alguma discussão acerca das dificuldades de gestão nesse sentido, né, justamente por conta desse policentrismo. Mas o fato é que a gestão que é permitida nesse caso é aquela mais descentralizada. E aí, pessoal, cabe um outro conceito nesse sentido, que é a eliminação de barreiras. Você, é claro, né, em redes, você consegue, então, extrapolar o espaço físico. Então, se a gente for trabalhar com essa definição como um todo, o que você vai ter? Você elimina barreiras físicas, barreiras hierárquicas, barreiras sociais e mais, você consegue aumentar o relacionamento dessas organizações, sejam públicas ou privadas, com todos os stakeholders, né? com toda a sociedade como um todo. Então, o aspecto é muito mais facilitado, muito mais democrático, muito mais amplo e abrangente. Então, item correto também, pessoal. Vamos avançar para 42. A 42 é o nosso item que é o mais extenso e é o que pode gerar alguma discussão, inclusive em aspectos de recurso, porque ela traz algumas afirmativas que são subliminares. A gente vai tratar disso agora. A interdependência dos fluxos de trabalho é um exemplo de como os departamentos de uma organização podem atuar conjuntamente, ou de como as organizações públicas podem funcionar de modo integrado a fim de oferecer serviços públicos de qualidade. Então, a gente fracionando essa questão também, a gente vai para a primeira assertiva dentro dela, né? A interdependência dos fluxos de trabalho. Bom, o que são fluxos de trabalho, pessoal? Seria uma série de tarefas, uma série de atividades que vão produzir algum resultado. E isso está intimamente ligado, por exemplo, a processo. Então, a gente pode pensar que ao criar, ou ao possibilitar, ou ao tornar os fluxos de trabalho interdependentes, você tem uma relação de cada setor, cada pessoa, cada departamento tem que transmitir um produto, um bem, um serviço, uma informação para a unidade seguinte, para a pessoa seguinte. E isso, claro, em cima de alguma regra já pré-definida, pré-determinada. Então, essa interdependência, né, que pode ser entre departamentos, como está aqui afirmado, sim, atua conjuntamente, como está afirmado, e as organizações públicas podem funcionar de modo integrado sob essa mesma lógica. Também é verdadeiro, pessoal. E aí vem, a fim de oferecer serviços públicos de qualidade. A ideia, claro, que a gente tem por trás, a subliminar, é que você pode, então, oferecer serviços públicos de qualidade. O que não quer dizer que a interdependência irá necessariamente oferecer serviço público de qualidade. Então, talvez aí crie alguma controvérsia. Eu entendo a questão como correta, pessoal. O item, para mim, está correto. Mas o detalhe é que pode haver, então, alguma discussão acerca dessa história de qualidade.
Agora, de fato, o que com certeza a gente pode extrair da interdependência de fluxo de trabalho é que você tem de cara uma redução de custo, uma redução de tempo. Dada esse processamento ser interdependente, você então consegue, né, essa agilidade, né, você busca então essa automação dos processos, você então facilita, e nessa criação de valores você vem desde os fornecedores até a entrega do seu produto, bem, serviço ao seu cliente final. Item correto, pessoal, item 42. Bom, vamos avançar para o 43. Considerando os aspectos éticos e profissionais do comportamento de servidores públicos, vamos julgar os itens. 43. Na administração pública, deve-se preservar o respeito à hierarquia e ao decoro, mesmo em situações de conflito interpessoal severo. A gente tratou também extensamente sobre o Código de Ética do Servidor Público, e aí cabe a nossa, então, consideração acerca desse item, pessoal. Lá no anexo do Código de Ética, a gente tem lá a seção 2, os principais deveres do servidor. E dentre eles, lá no item H, a gente vai ter o respeito à hierarquia. Ou seja, é uma premissa, é um fundamento, é um dever que deve ser mantido sob qualquer hipótese. Não há ressalvas. O item ele só aponta que você tem que manter o respeito à hierarquia sem medo, sem temor de representação, né, sob qualquer circunstância. Ou seja, você tem que representar, né, a quem de direito por qualquer falha, qualquer fraude, qualquer ocorrência que seja irregular, mas o respeito à hierarquia tem de ser mantido. E de outro lado, pessoal, no capítulo 1 ainda desse anexo, você tem lá as regras deontológicas, e elas tratam, né, do decoro. Né? O decoro seria para nós decência, a dignidade, que são aí inerentes, né, ao serviço público, ao próprio servidor público e à sua conduta. Então, quando se trata de decoro, quando se trata de hierarquia, que devem ser mantidas, né, inclusive em função de um conflito, a gente sabe que os conflitos vão acontecer. Os conflitos são parte das negociações, dos ajustes constantes que acontecem nas organizações públicas ou privadas. Então, o detalhe é, né, a hierarquia e o decoro devem ser mantidos ainda que haja algum conflito interpessoal. Então, a questão, o item, ele está correto, dada essa assertiva ser exatamente baseada em cima do nosso código de ética. Então, a gente pode extrair daí a correção dele com facilidade, pessoal. Item 43, item correto. Avancemos para o 44. A resolução de problemas interdepartamentais, a coordenação de departamentos e as iniciativas de melhoria contínua são exemplos de como a comunicação horizontal pode contribuir para que as organizações públicas sejam bem-sucedidas. Nós tratamos no nosso curso também sobre comunicação. Aquela vertical, ascendente e descendente, e aquela horizontal, que trata daqueles que têm aí uma hierarquia de mesmo nível, né? São similares no seu poder, no seu grau de mando, né? E aí a gente fala dos benefícios ou das faculdades, né, do que você consegue extrair da utilização da comunicação horizontal. Então, abrindo a questão para esses comentários, a gente pode perceber que esse fluxo de comunicação, ele bem encaminhado, ele condiciona, ele facilita, né, otimizar recurso, otimizar desempenho. Você tem, então, uma abertura para isso. Porém, pessoal, um dos nossos teóricos mais ilustres, o Chavenato, ele traz para nós algumas informações que vão, então, indicar a incorreção desse item. Ou seja, o item estaria incorreto, errado, justamente por conta de um pequeno detalhe. A solução de problemas intradepartamentais, ou seja, aqueles internos, aquelas mensagens trocadas entre membros de um mesmo departamento, sim, com certeza, é um benefício que você consegue, então, trazer da comunicação, né, lateral, da comunicação horizontal. De segundo prisma também, a comunicação interdepartamental, ou seja, aquela tratada entre departamentos diferentes, ela também vai te ajudar a realizar, fazer a consecução, né, dos seus projetos, das suas tarefas, né, que são conjuntas ou que são afins entre departamentos. Agora, pessoal, o Chavenato traz para a gente um terceiro ganho, que seria a assessoria de staff para os departamentos de linha. E aí, pessoal, a melhoria contínua, que nós conhecemos já como Kaizen, né, a história de mudança, uma boa mudança que vem ocorrendo dentro das organizações, para a melhoria contínua, ou seja, aquele tratamento que você dá ininterrupto à melhoria, ele não é tratado nessa definição de comunicação horizontal. Então, talvez aqui também você encontre alguma controvérsia no resultado da questão, né? No meu ver, está incorreto, porque a melhoria contínua não é diretamente tratada,
né, como resultado da comunicação horizontal. Então, nós teríamos as duas afirmativas iniciais, resolução de problemas interdepartamentais e a coordenação entre departamentos como assertivas corretas, e a terceira, melhoria contínua, não exatamente como resultado de exemplo dos benefícios da comunicação horizontal, pessoal. Então, item incorreto, item 44. E o último, a coesão, as normas e os conflitos definem as características e a composição de equipes de trabalho nas organizações modernas. Bom, uma primeira definição que a gente tem que ter é a diferenciação entre equipe e grupo de trabalho. A equipe seria algo mais apontado para o coletivo, daquela responsabilidade conjunta, daquela visão do todo, né, de todos participarem, de todos serem comprometidos, diferentemente do grupo, que seria exatamente um amontoado, um agrupamento, não exatamente com esse condão de ser coletivo, mas ser mais individualizado, de ser uma responsabilidade independente, né? Então a equipe ela é muito mais forte nesse sentido, porque ela aponta muito mais para o centro, ou seja, para um único objetivo daquela reunião de membros, né? Então, a partir dessa diferenciação de equipe e grupo, a gente pode perceber que, por exemplo, o conflito ele vai acontecer já após a identificação dos membros, porque a partir desse momento que os membros da equipe são identificados, vão se buscar lideranças, e essas lideranças então vão tentar articular as normas, as regras, né, o formato dessa equipe de trabalho, o formato do trabalho dela, do desenvolver, da dinâmica dela. E aí vem, pessoal, na nossa conceituação, que você vai passar por um aspecto e por um processo de ajuste e negociação logo após a identificação. Então, um primeiro passo dentro da equipe de trabalho, para caracterizá-la, é justamente o aspecto de conflito, até que se definam as bases, os papéis de quem é quem. Logo após isso, se definirão as normas. Uma vez definido, e isso sendo uma coisa consentida, uma coisa já consolidada, conformada entre os membros dessa equipe, a gente passa então à elaboração das normas. Aquelas normas que vão então definir, orientar o desempenho da equipe, que vão favorecer a realização dos objetivos, a consecução dos objetivos da equipe, né? E aí vai haver uma concordância explícita, já que você já definiu os papéis, né, e o lugar de cada um, o locus de cada um dentro da equipe de trabalho, né? E o terceiro passo, a partir do conflito e das normas que se seguem da resolução de conflitos, você passa então para a coesão do grupo. E essa coesão vem exatamente em função do poder que é então exercido dentro dele, né? A capacidade de liderança, a união entre os membros. Então essa coesão ela vem tratar justamente do nível de resistência interna às mudanças, ou seja, quanto maior o nível de resistência às mudanças no grupo, maior será a sua coesão, ou seja, o grupo é mais forte, muito mais unido no sentido de mudar do que um grupo menos coeso, ou seja, aí você vai ter uma separação entre grupos majoritários e os minoritários, justamente porque você vai ter um poder de coesão maior, né, naqueles majoritários, porque tem então essa estreita relação de convivência, de trabalho, de processamento de informações, de realização de atividades. Então, o item, né, está correto, porque ele trata justamente das três bases que vão apontar aí para a definição, para a composição de equipes. Justamente conflitos, as normas e a coesão interna. Pessoal, era o que eu tinha para contribuir com vocês. Não é o que precisar da gente, tem os contatos do Gran Cursos, né, e do Gran Online, justamente para que a gente possa então acertar com tranquilidade os nossos itens, as nossas questões. Eu agradeço e até a próxima correção, até a próxima prova. Grande abraço.